A gente vai começar pelo Corinthians. Ontem rolou uma festa, né? Ali no estacionamento da Neoquímica Arena, os jogadores subiram no trio elétrico. Cerca de 10 mil torcedores, segundo a Polícia Militar, acompanhou a festa dos jogadores. E aí rolou provocação, obviamente, que é normal, provocação ao Vasco, provocação ao Palmeiras, que eu falo, Sormani, eles não esquecem o Palmeiras, né? Tem que dar aquela provocadinha. E também alguns pontos aqui interessantes para a gente discutir. Como, por exemplo, a permanência ou não do Fabinho Soldado, né? Porque ontem, durante a festa, o Gustavo Henrique puxou um coro de fica Fabinho Soldado, né? E aparentemente os jogadores, pelo que deu a entender, os jogadores estão apoiando a permanência de Fabinho Soldado, que divide opiniões, né, Sormani, da torcida. Então, Isa, eu acho muito esquisito isso, porque o Fabinho Soldado, ele está no Corinthians há o quê? Uns 2 anos no máximo. Então ele chega para arrumar a casa e ele consegue arrumar. O que acontece? No ano passado o time estava para ser rebaixado e não foi. Ao contrário, chegou numa pré-Libertadores, o que não deveria ser permitido, mas enfim, chegou. Aí, esse ano, ele bate campeão paulista e bate campeão da Copa do Brasil. Os caras vão trocar ele para quê? Vão botar quem no lugar dele? Um aventureiro? Um cara sem experiência nenhuma? É provável que o trabalho do Fabinho Soldado, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, é um trabalho consistente, é um trabalho bom. E os próprios jogadores pedem a permanência do Soldado. Ou seja, aí ele sai, os jogadores não vão gostar, chega um cara, os atletas torcem o nariz. Você vai mexer no que está dando certo? Se tem um time em São Paulo que deu certo e que termina 2025 bem, é o Corinthians. Você vai mexer para quê? Não tem motivo nenhum. O Corinthians parece que procura sarna para se coçar o tempo inteiro. Parece que o Corinthians ele não consegue viver sem a crise. É impressionante isso, gente. Impressionante. O que você acha, Gui? Porque realmente, assim, né, o Fabinho Soldado, se você for ver, nesse ano, ele teve êxito, né? Porque dentro de campo, o time correspondeu, trouxe 2 títulos para a torcida. Mas ele divide opiniões. Eu estava vendo até uma informação, né, uma matéria de bastidor aqui do GE, né? Tenho que dar o crédito, obviamente, que ele entende que ele sofre muita resistência externa, que ele e o Memphis se sentem fritados internamente por alguns dirigentes, principalmente pelo vice-presidente, que eu vou pegar o nome aqui, que é o vice do Stabile. Eles não... André Mendonça, não é isso? Armando Mendonça. Armando Mendonça. Eles se sentem fritados por alguns dirigentes, entre eles o Armando Mendonça. O Memphis ficou muito incomodado com o vazamento do contrato, valores de contrato dele. Entendem que alguns, ou um pequeno grupo interno ali do Corinthians, quer queimá-los para a torcida. Então, eu não sei o que você acha disso, Gui. A gente sabe que clube, né, existe muita questão de gestão, né? O Stabile não foi o presidente eleito, não foi ele quem contratou o Fabinho, né? E pode sim existir uma tentativa de sabotagem ali, de queimar a imagem mesmo, mas eu tô com o Sormani nessa, cara, não faz sentido. O Fabinho, ano passado, ele faz as contratações que salvam o Corinthians no rebaixamento. Nessa temporada, ele ganha um Paulista, ganha uma Copa do Brasil, vai jogar a fase de grupos da Libertadores de 2026. Qual que é o sentido tirar ele? De verdade. O elenco gosta dele, porque a gente sabe que talvez se não gostasse, beleza, poderia ser uma justificativa para a troca, mas não tem justificativa. Eu acho que trocar ele, na verdade, é mais arriscado do que positivo. É a sarna para se coçar. O elenco tá fechado com ele. Vai trocar ele por quê? Não faz sentido. Mas a gente sabe que clube de futebol, principalmente esses mais bagunçados, igual São Paulo, Corinthians, tem muito... Bota o Santos aí também. O Santos também é bagunçado. Às vezes eu esqueço que o Santos é bagunçado, senhor. Às vezes esquece do Santos, isso que é o problema. Não, jamais. Esse é o problema das novas gerações. Que isso, jamais. Não, mas realmente, assim, né?
o bastidor do Corinthians foi muito conturbado nesse ano, né? Há algum tempo já tem sido, mas nesse ano especialmente, muitos escândalos, né? Impeachment, enfim. E como vocês disseram, é muito mérito de quem entra em campo, de comissão técnica, conquistar 2 títulos em meio a toda essa bagunça. Isa, já falei aqui ontem, vou tornar a dizer hoje. Qualquer outro time brasileiro, na situação do Corinthians, não teria conseguido o que ele conseguiu. Ao contrário, poderia ter sido rebaixado para a Série B. O Corinthians perdeu um presidente que foi afastado. O Corinthians tem um transfer ban, não pode contratar. O Corinthians tem quase 3 bilhões de dívida. O Corinthians, enfim, vive de mãos dadas com a crise e a gente sabe muito bem disso. E ele, mesmo com todo esse problema dele, ele bate campeão paulista ganhando na final do Palmeiras. Não é que ele ganhou na final do Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino, que num lance de uma bola fortuita eliminou o Palmeiras. E o Corinthians, na semifinal dele, eliminou, sei lá, o São Paulo ou o Santos. Tá? São 2 times ali inferiores ao Corinthians no momento. Não, ele pega o Palmeiras na final do campeonato e ganha. E ganha sem perder. Aí ele vai para a Copa do Brasil e elimina o Palmeiras, que é o grande rival dele, também. E é campeão. Agora, eu queria falar do negócio, que é uma grande hipocrisia para mim, que, aliás, a hipocrisia faz parte do caráter do ser humano, né? Eu vejo algumas pessoas... Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu acertar aqui só o computador aqui, peraí. Tem algumas pessoas questionando o título do Corinthians. Jornalistas, influencers, dirigentes, torcedores, dizendo que foi uma vitória da malandragem, que foi um estelionato esportivo. Espera um pouquinho. À exceção do Palmeiras e do Flamengo, ninguém tem moral para criticar essa conquista do Corinthians. O São Paulo é caloteiro, o Santos é caloteiro, o Fluminense é caloteiro, o Vasco é caloteiro, Botafogo é caloteiro, Internacional é caloteiro, Grêmio é caloteiro, Cruzeiro é caloteiro, Atlético Mineiro é caloteiro também. Então, nessa história de sair criticando, é uma vitória da imoralidade, é a vitória da bandidagem, sei lá o quê. Esse título do Corinthians. Mas como? Só a torcida do Palmeiras e dirigentes do Palmeiras e do Flamengo podem falar isso. E o presidente do Cuiabá, né, o Cristiano Dresch, que reclama o não pagamento do Raniel, eu não sei há quantas anos isso daí. Agora, os demais criticarem a conquista, dizendo, o Corinthians ganhou um campeonato, mas está devendo até as calças. Todo mundo está devendo. São Paulo sofreu transfer ban há pouco tempo, o Santos também. Todo mundo deve. Gente, o torcedor desses outros times, a exceção do Palmeiras e do Flamengo, aceitem o campeonato do Corinthians que dói menos, tá? Deixem de ser hipócritas, porque o time que vocês torcem também é devedor. E se o time de vocês tivesse vencido o campeonato, ninguém ia estar com esse discursinho, com esse papo furado, com essa conversa de meia tigela que eu tenho visto nas redes sociais aí. É ridículo isso. Como o brasileiro né? É difícil reconhecer a qualidade, a vitória de um adversário, né? Sormani, é um ponto interessante que você trouxe, né? Porque, infelizmente, você não está me ouvindo? Tá ouvindo? Não, agora sim. Eu que estava aqui. Infelizmente, o nosso futebol ele é pautado e ele é nivelado por baixo nesse sentido, né? Administrativo, de gestão. Tem algumas gestões que a gente pode tirar dessa conversa, como você citou aí, Flamengo, Palmeiras. O Bahia também tem uma gestão boa, mas SAF, né? É uma SAF, exatamente. É uma SAF que dê certo, né? Porque tem SAF que também, a SAF do Atlético Mineiro, por exemplo, é bem contestável. Vasco. Vasco, exatamente. Agora, Botafogo, tá indo bem. Oi?
Botafogo. O Botafogo, exatamente. Então, assim, são poucos os clubes que administrativamente são organizados, que pagam tudo em dia, enfim. Porque ter dívida é normal, todo clube tem. A maioria das. Se você faz uma parcela, se você compra algo parcelado, você tem uma dívida. Então, todos os clubes têm dívidas. O problema é quando você tem dívida além do que o seu orçamento pode sanar. E muitos clubes, infelizmente, da Série A do Campeonato Brasileiro estão endividados e não conseguem arrecadar o suficiente para pagar essas dívidas. Então, esse é o grande problema, né, Gui? Isa, a gente fez uma matéria para a revista que saiu esse mês agora, de dezembro. O Avelar faz a matéria, falando um pouco sobre essa crescente de Flamengo e Palmeiras, né? Como que eles abateram dívidas de longo prazo. E um ponto curioso é que o Palmeiras, de 2023 para 2024, de 24 para 25, é um clube que aumenta dívidas, mas ele aumenta mais proporcionalmente o faturamento. E isso é algo saudável financeiramente. É aquela questão, se você vai comprar uma casa, sei lá, de 500 mil reais, você tem que ter um faturamento que condiz com o pagamento dessas parcelas, né? E o Palmeiras tem dívidas de longo prazo, sim, mas o Palmeiras não deve ninguém. O Palmeiras, ele vai pagando em dia tudo que é para pagar. O Palmeiras não entraria no Serasa, no SPC, que a gente fala aqui na linguagem popular, né? O Palmeiras estaria com o pagamento em dia e com tudo controlado ali, tudo na base legal. Perfeito. Interessante agora, essa matéria. Mas isso que o Gui fala é uma coisa importante. Você também mencionou isso. Todo mundo pode ter dívida. Agora, eu não posso contrair uma dívida, eu não posso comprar uma casa, por exemplo, de 5 milhões de reais. Eu não faço dinheiro para isso. Então, essa dívida do Corinthians de 3 bilhões também é inaceitável. Eu não estou aqui passando pano para o Corinthians. Eu estou só mostrando a hipocrisia dos torcedores de outros times que reclamam do Corinthians ser campeão sem pagar jogador. Os outros times fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Agora, é uma expressão, é tipo uma expressão antiga, né, que minha avó usava, é o sujo falando do mal lavado, né? Exatamente, é o roto falando do rasgado, o sujo falando do mal lavado, é exatamente isso, perfeito. Agora, se a gente for entrar na questão da dívida, é um absurdo o Corinthians ter essa dívida. É um absurdo. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Então, aí o que acontece? Quando o Corinthians vai vender um jogador, por exemplo, o Bidon. Eu vi ontem uma montagem do segundo gol, da jogada do Bidon, que até tem no fundo, tem. Eu até passei para o grupo aí. É a música do Frank Sinatra, My Way. É linda. Ó, o gol é bonito. Com a música de fundo fica mais bonito ainda. Entendeu? Então o cara que fez essa postagem coloca lá que é o drible mais bonito do campeonato. Então amanhã o Corinthians recebe uma proposta pelo Bidon e vai vender por 10, 15 milhões de euros. Pode ter certeza. Se esse jogador é do Palmeiras ou do Flamengo, que não estão endividados, esse cara não sai por menos de 40 milhões de dólares, de euros. Não sai. Não sai. Você quer ver outro exemplo aqui? O Santos está negociando o Guilherme com o time lá com o Houston, da Major League Soccer. O Juninho do Flamengo também está sendo negociado com o time lá da Major League Soccer, que agora eu não lembro o nome. O Guilherme tem 30 anos, o Juninho tem 29. Os números do Guilherme são muito maiores e melhores do que o do Juninho. O Guilherme está sendo vendido por 2 milhões de dólares, o Juninho por 5 milhões de euros. Por quê? Peso da camisa. Hoje em dia, a camisa do Flamengo é uma camisa super valorizada. Quem está lá... Juninho foi pro Pumas, né? Toda hora. Oi? Juninho foi pro Pumas do México, né? Isso, Pumas do México. Então, quem põe a camisa do Palmeiras, quem põe a camisa do Flamengo, o mercado, não só o nacional, mas o internacional também, olha só, esse cara é bom. Porque Palmeiras e Flamengo não contratam qualquer jogador. Por quê? Porque são times equilibrados, vencedores. E por que são equilibrados e vencedores? Porque fazem administrações, têm gestões absolutamente saudáveis, que não é o caso do Corinthians. Que agora fala em trocar esse rapaz que está aí, o Fabinho Soldado. O que para mim não faz o menor sentido.
E que já tem recebido, o empresário do Breno Bidon já tem recebido consultas também, né? E numa dessas, às vezes, precisa vender um jogador promissor, um jogador que está ajudando ali. O Bidon foi importante nessa campanha de Copa do Brasil, porque precisa de dinheiro, Muito. né? Muito importante, muito. Eu vi aqui no nosso chat que o pessoal tá. O Winner Calil perguntou: cadê o pôster do Timão? Muita gente perguntando: cadê o pôster do Timão? Aqui, ó. Está aqui, Você ó. pegou Timão. todos os exemplares da redação, porque eu vi. Você pegou todos os exemplares. Eu vi, seu mano, eu vi. Ó, aqui, ó. Timão, campeão da Copa do Brasil. Você que quer garantir o seu pôster, guardar para a eternidade esse título do Corinthians, o 4º título de Copa do Brasil, se igualando ao Palmeiras. Se eu não me engano, tem mais algum time com 4 títulos? Não lembro, mas sei Copa que do Palmeiras Brasil, e Corinthians... Cruzeiro tem mais do que isso. Não, sim. Não, eles não são os maiores vencedores. Mas o Corinthians se igualou ao Palmeiras. Não lembro se tem algum time que também tem 4 sim. títulos. Só Palmeiras. Flamengo e Grêmio só tem Palmeiras, 5, né? Cruzeiro tem 6. É isso. Então, aqui, ó, para você guardar para a eternidade, pôster do Timão campeão da Copa do Brasil, é tetra. Aqui, ó. Esse aqui vai de presente. E deixa eu falar, Isa. Diga. Ó, tá nas bancas e no Mercado Livre e eu quero falar. O Flamengo foi campeão esses dias da Libertadores e do Brasileiro e bateram recorde de venda, estourou. E muito corintiano fala que o Flamengo tem torcida mista, hein? Se o Corinthians vender menos que o Flamengo, eu acho que vai ficar claro que quem tem torcida mista, na verdade, é o Corinthians, hein? Então, tá lançado o desafio para fiel torcida aí. Se vocês são grande de verdade mesmo, vamos esgotar esses posters nas bancas, hein? É isso, eu quero ver a torcida do Corinthians botando pôster, hein? Nas bancas e no Mercado Livre, como o Gui disse. Diga,